E aí, pessoal, João Alves do canal Saúde em Construção. Mais uma vez eu chamo vocês agora para assistir a segunda parte desta super entrevista com Cris Lucena, onde ela conta detalhes da sua vida e de como ela superou os grandes problemas que ela teve. Fica até o final. Quem não assistiu a primeira parte, vou deixar no final do vídeo um link para assistir a primeira parte. Vem com a gente e se você gosta do conteúdo que a gente traz, comenta, compartilha e curte. Bora assistir! Digamos, sou mais resistente à dor. Aí eu comecei a sentir aquelas dores, fui buscar os endócrinos, desculpa, os gastros, né? E aí queria saber por que eu tinha aquela gastrite tão forte, aquele fluxo tão forte, uma prisão de ventre tão assim, forte também, né? E ficava muitos dias sem banheiro e era muito ruim, né? E aí eu fui procurar gastro. Aí fazer exame, e aí eles falavam assim, olha, você tem uma pangastrite, né? Uma gastrite muito forte e é nervosa. Eles falavam, é uma gastrite nervosa. Não tem uma causa. Gente, isso não existe, tá? Ponto. Aqui entre nós. Se alguém der diagnóstico pra você de gastrite nervosa, tá? E falar que não tem causa, que o problema é que você é nervosa, não, é o contrário, tá? É o intestino inflamado que deixa a gente irritado, tá? Não é a gastrite que deixa a gente. Não é o nervosismo que deixa o estômago inflamado. Não é isso, tá? E por que que. Gente, me desculpe, mas por que que o estômago inflama? O que que tem dentro de um estômago? A causa, né? Coisa óbvia na comida. Gente, pelo amor de Deus, né? E aí, o que que eles falavam, né? Ah, tira frutas ácidas, tira café, tira chocolate, tira álcool. Tirava tudo, não adiantava nada. Aí eu pensava, né, na minha ignorância. Bom, naquele momento, eu sempre falava, pô, o médico tá falando isso, ele tá certo, eu que tô errado. Então, né, você tá falando que são esses alimentos, vou tirar. E aí eu tirava e não adiantava. Eu ficava, procurava outro médico. E era a mesma coisa. E aí foram anos, tá? Foi uma década, fazendo várias endoscopias, vários médicos. E aí eu tinha questões de, às vezes, ficava deprimida, não uma depressão profunda, mas ficava meio deprimida, crise de ansiedade, e aí as coisas iam piorando, né? Porque meu intestino estava ficando mais inflamado e as questões mentais iam piorando, né? E Aham. chegou num ponto, né, que eu falei assim, meu Deus, eu achava que eu tava ficando velho, João, tá? Uhum. Quando eu estudei para o meu concurso, eu só passei, eu vou falar a verdade. Porque eu estudei igual a condenada, estudei 14 horas por dia. E eu queria muito passar. E eu sabia que eu estava com problema de memória, eu comprei ginkgo biloba, tá? Eu já era curiosa nessa época, eu fazia minhas pesquisas. Comprei ginkgo biloba e comprei um centro, e eu tomava 2, 3 cápsulas. Eu via que uma não adiantava muito. Quando foi, Cris, que você descobriu o que era intestino? Intestino, eu falo assim, a causa não é o intestino, mas a fonte de saúde ou de doença, e no teu caso, a fonte de todo esse processo que te levou a esse fundo de poço, né, Uhum. era intestino. Olha, João, você falou que não é intestino, mas quase toda doença crônica, tá? Que são as doenças contemporâneas, são causadas pelo leaky gut. Então, eu posso afirmar que intestino sim. Não, quando eu falei que não Depois era a gente vai falar sobre isso, né? eu falei que não era o intestino, por quê? A natureza nossa é que o intestino funcione normal. Sim, Alguma coisa destruiu o processo lá no intestino delgado, sim, né? sim. E Uhum. fez com que ele passasse a não funcionar perfeito. Então, não Isso, é o intestino. A causa isso. primária não é ele, mas Sim, ele é o caminho para tudo, sim. né? E eu É. quero até aproveitar, Cris, que você está falando aqui, aproveitar para pedir para as pessoas comentarem, né? A gente quanto mais pessoas comentam, interagem, compartilham esse conteúdo, outras pessoas também recebem informação. Então, é muito importante para a gente levar essa mensagem para mais pessoas. Então, o nosso propósito nesse trabalho que a gente faz, né, é realmente a consciência, mudar consciências, porque 90 ou mais por cento das pessoas estão com problema no intestino. Quando foi que você startou para isso e que você percebeu que a causa das tuas doenças, que depois você descobriu, era o intestino? Então, João, quando eu fiquei muito mal, tá? Aí eu já tava com 42 anos, né? Já tinha piorado um pouquinho mais a situação. E aí foram somando outros sintomas, né? Uhum. E ali, e os que já tinham foram ficando cada vez mais graves. Ou seja, aquela permeabilidade intestinal, né, ela estava aumentando cada vez mais, ela chegou no nível máximo. Tá? Então foi assim, João, eu estava com muitos sintomas muito piores, assim, muita fraqueza, vivia tendo infecções graves, tá? Não eram umas infecções cistites, não. Comecei a ter infecção renal, pneumonia,
Comecei a ficar grave. Eu não tinha força nem para levantar da cama. Era fadiga com fraqueza. Eu andava na minha casa e desmaiava. Tá? Eu morava sozinha. Eu andava, do nada caía no chão e desmaiava. E aí, eu vi que eu tava morrendo, literalmente. Assim, a sensação que eu tinha é que eu não tinha energia para mais nada. Eu cheguei nesse ponto. E cheguei no ponto pior. Eu cheguei no ponto pior da minha cognição, tá? Porque pensar é luxo, tá? O nosso cérebro, primeiro ele quer funcionar, ele quer manter a gente vivo, né? Então, quando você tem poucos nutrientes, ele vai manter os nutrientes para o seu cérebro funcionar. Eu cheguei no nível que eu não entendi o que os outros falavam, tá? Eu não entendi o que os outros falavam e eu não conseguia falar, eu gaguejava, tá? Isso aí eu tô falando da sintomatologia que eu tive no auge da doença celíaca. Era tudo isso junto. Era assim, cara, uns 40 sintomas. Eu tinha taquicardia, aliás, arritmia cardíaca, eu tinha dores no corpo inteiro, dores musculares, dores articulares, a gastrite muito pior, a esofagite muito pior, a prisão de ventre muito pior, enxaquecas horríveis e muito mais coisas, tá? Isso aí, eu tô falando o básico. Aí tinha a rinite, a sinusite, a asma, e aí uma série de outras coisas, tá? E as infecções de repetição. A fraqueza absurda, a falta de memória, tá? E a dificuldade para falar e para entender as pessoas. Ou seja, eu estava morrendo, literalmente. E foi aí que eu, desesperadamente, comecei a procurar outros tipos de médico. Aí eu fui no neurologista. E aí, é o melhor neurologista da minha cidade. E eu fui nele, porque eu tive neuropatia, né? Então eu tinha muito formigamento nas mãos, nos pés, dores, né? No corpo todo, assim. A dor, quando é nos nervos, parece um curto-circuito, né? Ela fica doendo no teu corpo todo, assim, e mudando de lugar. E aí eu cheguei lá e o cara falou assim pra mim, você não tem nada. É tudo coisa da sua cabeça. E aí, depois de ter ido também em gastro, ter falado que não tinha nada, cardiologista, tentou fuçar tudo. Eles achavam assim que eu tinha AIDS, que eu tinha câncer. Os diagnósticos eram os piores possíveis. Mas ninguém desconfiava de doença celíaca. E assim foram uns 3 meses que eu ia quase todo dia ao médico. E ninguém descobriu que eu tinha. Só que aí, João, teve assim, um único médico em toda a minha vida que desconfiou que eu podia ter algum problema com glúten. Mas assim, ele também não tinha certeza. Ele falou assim, um dia você testa tirar o glúten, quem sabe não dá uma melhorada, não sei o quê. Ele também não desconfiou de doença celíaca, tá? Ele achou que eu tinha algum tipo de intolerância leve, alguma coisa assim. Mas isso foi um pouco antes de eu ficar tão grave. E aí eu pedi pra Deus, na hora que eu senti que eu tava morrendo, eu falei assim, Senhor, me mostre o caminho da cura. Porque se eu descobrir esse caminho, eu vou mostrar para outras pessoas. Que eu não quero que ninguém passe pelo que eu estou passando. E eu sei que eu tenho alguma coisa muito grave que ninguém está descobrindo. Mas eu quero saber o que é. Olha, gente, eu até arrepio até hoje. No dia seguinte, eu acordei e eu falei assim, eu estou envenenada. Eu estou envenenada. E aí eu comecei a pesquisar. Loucamente, para salvar minha vida. Eu tive que salvar minha vida, né? Eu não tinha mais para onde ir. Aí eu comecei a pesquisar. Tá? E nisso eu esqueci de falar. 1 ano antes de eu ficar muito grave, eu quase morri de um choque anafilático no hospital por alergia a medicamento. Sou mega alérgica. E aí eu comecei a pesquisar para entender o que estava me envenenando. E aí eu lembrei que aquele médico tinha sugerido que eu podia ter algum problema com glúten. Eu falei, pronto, vai ser o primeiro. Glúten, deixa eu ver aqui. Eu comecei a ver um monte de sintomas que o glúten pode causar. Mais de 300. Eu falei, é isso que eu tenho. Aí eu achei que eu tinha sensibilidade ao glúten, né? Tirei o glúten. E aí tirei o leite também, tirei os 2. Fiz errado. Porque o ideal é a gente tirar um de cada vez. Eu tirei os 2. E daí depois eu comecei a comer alguma coisa com leite de novo e não senti nada. Eu falei, não, o leite tá ok. E na hora que eu comecei a comer o glúten de novo, aí pipocava um monte de coisa nos meus braços, que eu tive dermatite repetiforme também. E aí eu começava a passar mal. E aí eu tinha crise de pânico, tinha tudo que vocês puderem imaginar, gente. Uma irritabilidade que era capaz de matar a pessoa na rua. Juro, era uma coisa. Eu tomava Rivotril pra me acalmar. Era uma coisa muito, muito forte. E eu uma insônia grave, enfim. E aí, sabe, no meio disso, eu falei, cara, meu problema é o glúten. Tirei e comecei a melhorar muito, 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 muito. Só que aí, eu percebi que eu melhorei, mas não zerei os sintomas. É como se eu tivesse melhorado de uma escala de 0 a 10, ficado no 7. Eu ainda tinha sintomas, eles estavam mais leves. Eu falei, pô, é uma coisa errada. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre o glúten. Aí eu falei, cara, tem essa doença celíaca aqui. Meu Deus, eu tô achando que eu tenho isso. Porque quando eu como glúten no restaurante, né, por tabela, digamos assim, a contaminação cruzada, eu sentia que eu ficava com algum sintoma. E aí, o que eu percebi? Aí eu percebi assim, poxa, não é uma sensibilidade ao glúten. Eu falei, eu devo ser celíaca. E aí, procurei um médico especialista em doença celíaca, porque eu falei, eu não quero mais ficar dando bola fora, tô cansada de ficar indo de consultório em consultório, e procurei um médico especialista em doença celíaca e cheguei pra ele e contei a história. E aí ele fez os exames e falou, você tem razão, você é celíaca. Assim.
eu quero que você faça, me explique qual é a diferença, a grande diferença, tem até no livro, entre doença celíaca e sensibilidade ao glúten não celíaco, para que pessoas entendam o que é isso. E depois disso a gente parte para como você fez essa mudança alimentar, né, e o que a gente precisa fazer para que a gente possa ter uma saúde alimentar melhor. Então, me responde essa diferença que eu não entendi muito bem, não. Fala para mim. Então, assim, a doença celíaca é uma doença autoimune, né? E ela é uma doença autoimune no intestino delgado, né? E aí o que acontece? A gente tem no intestino delgado, a gente tem, na verdade, as vilosidades, né? Que elas ficam ali, são as felpas que elas ficam ali absorvendo os nutrientes. E quando a gente tem a doença celíaca, dependendo do estágio que a gente tem, essas vilosidades elas vão ficando atrofiadas e a gente começa a não absorver bem os nutrientes. E num dado momento pode deixar até de absorver, que foi o meu caso. Eu não estava absorvendo praticamente nada, né? Tanto que eu cheguei no médico ortomolecular logo depois do meu diagnóstico, e ela falou para mim que a medicina não explicava como que eu estava viva. Porque a quantidade de micronutrientes que eu tinha no meu corpo não era suficiente para os órgãos vitais funcionarem. Ou seja, eu de fato estava morrendo desnutrida e sem diagnóstico. A importância da gente entender a inflamação crônica de baixo grau e entender que... Quer pegar uma aguinha, Cris? Pega uma aguinha para você. Tem aí? Isso. E a gente... Isso, o Luciano estava falando, por isso até desmaiava, porque não tinha nutrientes. Então, essa inflamação, se você não cuidar das bactérias do teu intestino delgado, existe uma relação de bactérias ruins e boas. Né? Tem que ter 15% de ruins e 85% de boas. Quando você passa por esse processo todo desregulado, a inflamação crônica faz essas vilosidades abrirem, né? E só passa coisa ruim para o teu sangue. Os nutrientes, eles praticamente não são nem produzidos lá. E aí você não tem nutrientes. Na verdade, o que aconteceu foi um pouquinho pior, né? Porque as minhas vilosidades ficaram atrofiadas, as vilosidades elas ficam assim dentro do intestino delgado, para captar, absorver os nutrientes. Ficou tipo um carpete, liso. Eu não tinha vilosidades, né? Então eu não absorvia nutrientes. E, além disso, as criptas onde são formadas as enzimas digestivas, eu também não tinha, também foram afetadas. Então, assim, boa parte das enzimas eu não fabricava. Então, por isso que eu ficava com aquela má digestão horrível, né? E aí, eu também tinha, provavelmente, SIBO, né? Que são as bactérias que não deveriam estar no delgado, e sim no cólon. Elas subiram pro delgado e causou o quê? Uma inflamação ainda pior. Ou seja, estava tudo errado, né? Tudo errado. E aí, a diferença da doença celíaca para a sensibilidade ao glúten não celíaca, tá? A sensibilidade ao glúten não celíaca, a princípio, não é doença autoimune, embora vários especialistas a considerem como doença autoimune. Inclusive, um dos maiores especialistas no mundo em doenças autoimunes, que é o Dr. Tom O'Brien, ele categoriza a sensibilidade ao glúten não celíaca como doença autoimune, tá? A diferença é que não vai ter esse desgaste das velocidades, elas não vão atrofiar. Então, a pessoa não tem uma perda de nutrientes tão significativa. Tem por causa da inflamação, que a inflamação intestinal ela reduz a absorção de nutrientes, né? Mas só que não é uma coisa assim, uma desnutrição grave como eu tive. Né? Digamos que a pessoa fica com os nutrientes um pouco mais baixos, mas, né, ok. Agora, todos os 300 sintomas envolvidos nas duas, aliás, todos os 300 sintomas envolvidos com as desordens relacionadas ao glúten estão presentes nas duas desordens, tá? Nas duas. Só que uma tem atrofia das velocidades, que é a doença celíaca, e a outra não tem. Só que as duas causam outras doenças autoimunes e podem causar vários tipos de câncer, se não diagnosticadas. E a gente tem aí cerca de 1% da população é celíaca, eu fui premiada, e 30%, cerca de 30% da população é sensível ao glúten, não celíaca. E aí as pessoas acham, eu sou sensível ao glúten, mas eu posso comer de vez em quando. Não. Gente, aí é que tá agredindo o intestino, tá agredindo. A agressão não é no delgado, tá? A agressão pode ser em vários lugares. A sensibilidade ao glúten não celíaca, na verdade, a agressão pode ser sistêmica, igual a doença celíaca. Sistêmica. A doença celíaca, apesar de ser no delgado, a gente também tem na verdade, uma doença sistêmica, que ela causa desequilíbrio em todos os sistemas, né? Então, a sensibilidade ao glúten não celíaca é muito perigosa, porque ela é de difícil diagnóstico como a doença celíaca, e ela pode causar, sim, muito problema grave. Ela pode causar problema cardíaco, problema cerebral. Por quê? A partir do momento que a gente tem um leaky gut, o que é o leaky gut? Né? Que é a causa de toda doença autoimune, praticamente. O que é o leaky gut? A gente tem um intestino que ele deveria ser assim, bem juntinho, né? As junções aqui da parede, as células intestinais, né?
Elas deveriam estar bem juntinhas assim, né? Então a gente tem umas junções que elas fazem com que, quando a gente está com o intestino normal, passe apenas micronutrientes para a corrente sanguínea. Ou seja, vai ter uma permeabilidade seletiva. O intestino, essa barreira, vai escolher o que vai passar para a corrente sanguínea, tá? Quando ele está normal. Quando ele começa a abrir um pouquinho, né, a gente começa a ter o quê? Passagem de endotoxinas para a corrente sanguínea, passagem de micro-organismos, passagem de macromoléculas alimentares para a corrente sanguínea. Por quê? Porque o nosso intestino fica aberto, um pouco mais aberto. E aí, entra coisas que não deveriam entrar na corrente sanguínea, vazam pelo intestino, né? É o leaky gut. E aí, o que acontece? A gente tem esses enterócitos, que são as células aqui do intestino, né? Que realmente elas ficam prejudicadas. E o que acontece? O que faz o intestino abrir? São duas coisas, tá? É a disbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal, aliado com o consumo de glúten. Por quê? Porque o consumo de glúten aumenta a proteína chamada zonulina, que ela modula aqui a permeabilidade intestinal. A zonulina, ela faz com que o intestino ele feche as junções ou ele abra. E quando que vai abrir? Quando a gente come muito glúten. Então, a partir do momento que a gente come, não precisa nem ser muito. Se a pessoa tiver predisposição genética, comer glúten e ter disbiose vai causar o quê? Permeabilidade intestinal. Zonulina sobe e as junções abrem. E aí, é a porta aberta para doenças autoimunes, para câncer e para uma série de outras doenças crônicas inflamatórias, obesidade, demências e uma série de outras coisas. Ou seja, se a gente for olhar bem, praticamente toda doença da atualidade é causada pelo leaky gut. Aí você vê a importância, né, da gente cuidar do intestino. Existe um artigo científico que para mim é o mais maravilhoso de todos. Eu sou tarada em artigo científico. Eu adoro, eu pego artigo científico, leio. Meu sonho é ter tempo para ficar lendo vários artigos que eu amo, de verdade. E aí tem um artigo científico que é do Dr. Alessio Fasano. Ele é uma das maiores autoridades em glúten no mundo. O artigo dele chama All Disease Begins in the Leaky Gut. Ou seja, toda doença começa no intestino hiperpermeável. Falou tudo, gente. E esse artigo fala todo esse processo que eu falei. É baseado nesse artigo que eu estou dando essa explicação. Ele fala da zonulina, fala que o glúten aumenta a zonulina, fala que se a gente tiver disbiose, que aumenta a inflamação, né, a disbiose, aí vai aumentar o afastamento das células e das junções, aumentar a zonulina, enfim, tudo isso que eu falei. Está aqui no livro, esse artigo? Tá. Aqui no livro também tem, gente, autoteste para sensibilidade ao glúten, muito completo, tá? São quase três folhas de autoteste. Esse livro, ó, a gente vai deixar o contato também da Cris. A gente ainda vai falar um pouquinho agora do que fazer para cuidar do intestino, tá? Para a gente finalizar. Sim. Mas vai estar o contato da Cris aqui. Quem quiser adquirir esse livro vai estar ajudando um projeto que a Cris tem, né? E também vai estar se autoajudando. Porque aqui é um livro fácil de ler, bem gostoso de ler, e que pode ser o princípio da autocura de muita gente. Então vai estar o contato da Cris aqui, tá, gente? Vamos ser sementinha nesse projeto. E fala, então, o que a gente precisa fazer para que a gente possa ter saúde a partir da alimentação. Que tipo de alimento a gente tem que ter e que tipo de alimento vai lá no nosso intestino e consegue, de forma mais rápida, corrigir a disbiose. Uhum. Então, o glúten, no meu caso, é o pior deles, né? Mas não só para mim. O glúten, de fato, eu acho que é o pior alimento, um dos piores alimentos que tem no intestino, por causa dessa questão do leaky gut. Então, assim, quando eu tirei o glúten, eu descobri outras sensibilidades que eu tenho que estão relacionadas com a inflamação, né? E quando eu comecei a tirar isso, eu comecei a melhorar, comecei a desinflamar. E é um processo longo. Do mesmo jeito que a gente demora décadas para adoecer, a gente demora um tempinho para se curar. A gente não pode ter ansiedade, né? Então, assim, posso falar que foram uns 9 anos de reconstrução da minha saúde, né? Nesse período todo. E, assim, eu tenho um hiperfoco em saúde, na própria saúde, digamos assim. Então, eu estudo muito para melhorar a minha saúde e daí eu aproveito tudo que eu estudo para passar para as outras pessoas também. Então, o caminho, com certeza, é retirar alimentos inflamatórios, como o glúten, leite, açúcar, leite e derivados, né? Eu acho que só manteiga que sobra, principalmente aqui, glúten, leite, açúcar, né? E alimentos que a gente tem acessibilidade. Porque no meu caso, o que aconteceu? Como eu já estava com o leaky gut muito acentuado, digamos assim, ficava passando macromoléculas alimentares para a corrente sanguínea. E uma vez que a macromolécula de um alimento passa para a corrente sanguínea, o teu sistema imune fala assim, o que é isso aqui? Um invasor. Vou fazer o quê? Uma bomba. De quê? Né? Vai fazer uma bomba para matar. Aí ele faz o quê? Anticorpos.
Então, se você passou uma molécula de glúten para a tua corrente sanguínea, uma macromolécula, porque devia passar uma micromolécula. Passou uma macromolécula, ele fala, isso aqui é um inimigo. Aí ele vai criar um anticorpo contra a gliadina, que é a proteína do glúten. E daí, tu vai ficar, no meu caso, né? Foi a doença celíaca, digamos assim. E aí, se a pessoa começar a ter problemas na tireoide, é exatamente a mesma coisa. A macromolécula do glúten, né, quando ela passa pela corrente sanguínea e ela passa perto da tireoide, a estrutura proteica dela é muito semelhante à do glúten, é muito semelhante à da tireoide, e o nosso sistema imune confunde. Ele quer atacar o glúten e ele ataca a tireoide, porque a sequência ali de aminoácidos é praticamente igual. E aí ele, ao invés de atacar a molécula do glúten, ele ataca a da tireoide. E daí causa a tireoidite de Hashimoto. E por aí vai. Se for no cérebro, vai causar alguma doença autoimune no cérebro. E pode ser no corpo inteiro, nas articulações e onde quer que seja. O processo é o mesmo. Entendeu? E aí, a gente retirando os alimentos inflamatórios, o nosso intestino começa a melhorar, porque além da zonulina baixar, quando a gente retira o glúten, por exemplo, a disbiose começa a melhorar, porque as bactérias ruins, elas se alimentam de quê? De açúcar, de glúten. E elas se alimentam de quê? De leite. Então elas ficam ali, né, se alimentando de tudo que não presta. E quando a gente vai retirando isso, elas vão morrendo de fome. Elas não têm mais aquele alimento. E a gente volta a melhorar o equilíbrio, né? Porque a disbiose é quando a gente tem muita bactéria ruim e pouca bactéria boa, digamos assim. Tem muito mais ruim do que boa. Aí a gente corrigindo a alimentação é o primeiro passo. Segundo passo, né? Eu acho que desparasitar é um passo extremamente importante. E depois, desintoxicar, tá? Desintoxicar nosso organismo. Por quê? Porque quando a gente tem muitas bactérias aí, digamos, ruins no nosso intestino, elas produzem endotoxinas, né? Que são as toxinas da bactéria. E elas vazam pelo leaky gut para a corrente sanguínea. E a gente fica intoxicado. E isso causa muita inflamação. Então a gente vai, desintoxica, e depois vai entrar com o quê? Probióticos e prebióticos. Na verdade, probióticos são as bactérias boas para repovoar essa microbiota e a gente fazer uma modulação intestinal. E elas vão se alimentar de quê? Dos prebióticos, né? Então, o que são os prebióticos? São as fibras, né? Por exemplo, os melhores prebióticos que eu conheço, né, que são fontes de inulina, é chocolate 70%, alho, cebola, alcachofra, enfim, esses são alguns exemplos. Esses alimentos são aspargos, chicória, são maravilhosos para alimentar as bactérias boas do intestino, né? Elas gostam disso. Biomassa de banana verde. Então, assim, você tem que escolher quem que eu vou alimentar. Se você comer ultraprocessados, muito industrializados, você vai matar suas bactérias boas e vai alimentar as ruins. Então, toda vez que a gente vai se alimentar, a gente tem que perguntar quem que eu quero alimentar hoje. Se a gente escolhe alimentar as bactérias ruins, a gente está escolhendo ficar doente. É uma escolha. Todo mundo pode escolher. Quem come muito fast food, é impossível não ficar doente. É impossível não ficar doente. Vai aumentar a bactéria boa, vai aumentar a bactéria ruim, vai aumentar a inflamação. Não tem como, né? Então, assim, eu agora quero fazer um gancho, sabe? Eu descobri, assim, um simbiótico. O que é um simbiótico? O simbiótico é quando a gente tem um probiótico, que são as bactérias boas, né? Junto com o prebiótico, que é o alimento para essas bactérias. Então, eu descobri um simbiótico maravilhoso, chamado Zenco. É isso? É isso aí. Aqui, ó. Isso aí. Cara, olha, eu vou falar uma coisa. Quando eu comecei a tomar isso aí, assim, porque eu zerei praticamente todos os meus sintomas nesses 9 anos, tá? Mas eu tenho uma coisa ainda que ficou muito grave. Uma insônia. Que foi piorada pela Covid, pela proteína spike. Eu não tomei vacina pelas minhas alergias, mas eu tive Covid e essas Covid pioraram minha insônia absurdamente. E aí a gente já sabe que a proteína spike ataca o quê? A microbiota. Então, tudo a ver. Comecei a tomar o Zenco no primeiro dia. Cara, eu tô até arrepiada. No primeiro dia, a minha insônia melhorou muito. Meu sono foi muito melhor. E aí eu comecei a tomar vários dias e a minha insônia melhorando, melhorando. Eu falei, meu Deus, que fantástico. E aí, ficou muito claro pra mim que eu já tinha feito o link entre a proteína spike e a insônia. Estava muito claro pra mim. E aí ficou muito claro que a cura, pelo menos da minha insônia e de muitas pessoas também, tá no intestino, tá na microbiota. E aí comecei a tomar, comecei a sentir um bem-estar absurdo. Eu percebi que a minha B12 subiu, porque eu fiz um exame e ela tá bem acima do normal. Por quê? Porque as bactérias boas, né, elas produzem vitaminas do complexo B e vitamina K.
Isso aí. E esse zenco, ele tem já dentro dele, na verdade, ele é o quê? Um alimento fermentado, ele tem bactérias boas, e ao mesmo tempo, esse alimento fermentado, né, que são vários, cerca de 80 alimentos fermentados, eles além de alimentarem as bactérias boas, eles também são fonte biodisponível para que a gente tenha nutrientes de fácil acesso, né? Assim, as bactérias conseguem produzir nutrientes com muita facilidade, porque já está ali biodisponível, né? Você acredita, Cris, que tem gente, né, que está tomando a dose do Zenco à noite, antes de dormir, tá trocando, gente que quer emagrecer, tá trocando a refeição da noite pelo Zenco, mistura o Zenco numa limonada, por exemplo, né, toma aquilo, come mais uma fruta e vai deitar. Além de deitar com o intestino leve, vai estar nutrido, que é o que você falou, a base nutricional dele é muito grande, e as pessoas estão relatando que estão equilibrando também o seu peso. É insônia, é melhora de peso, é diabetes, o pessoal está regulando a parte de insulina, né, de produção de insulina. Enfim, eu sou suspeito para falar, né, porque eu encho as pessoas com isso. Inclusive, gente, além do contato da Cris, eu acho que vale a pena vocês adquirirem esse livro, né? Eu vou ler 2, 3, 4 vezes, porque cada vez que a gente lê de novo, a gente aprende coisas que não percebeu antes, né? Além de vocês, eu acho que é importante adquirir esse livro para conhecimento. Eu vou deixar aqui um link, né? Eu vou dizer que eu chamo de uma loja, né? Porque o que eu tenho feito, Cris? Eu tenho feito todo esse trabalho porque, primeiro, igual a você, primeiro eu trabalho sem mim. Então, eu tenho selecionado várias coisas, né, vários alimentos, várias leituras, vários produtos que eu começo a usar que são bons para a minha saúde. Então, eu criei uma paginazinha bem simples, né, onde ali eu tenho o Zenco, quem quiser mais informação do Zenco, quiser, de repente, começar a consumir, tá lá, me chama lá. Tem um livro de receitas que eu descobri mais de 500 receitas, sem glúten e sem lactose. Tá, Cris? Mais de 500, tudo. É pão, é bolo, é docinho, é isso. Imagina a gente conseguir ter acesso a isso. Então, fica aqui o link também. Se vocês acharem que é válido na vida de vocês, vão lá, procurem, comecem a mudar essa alimentação, né? E comecem a ter saúde e ajudar o intestino de vocês, não é, Cris? Sim. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. O Zenco também, ele vai ajudar a reduzir essa permeabilidade intestinal. Não só porque vai modular a microbiota, mas também porque ele ajuda a produzir butirato, né? E as bactérias boas, elas produzem muito butirato. Então, a partir do momento que a gente introduz bactérias boas e os alimentos, e dá o alimento para essas bactérias boas, elas vão produzir daí o butirato. E o butirato é extremamente anti-inflamatório e ele ajuda a regenerar a parede celular. A parede das células do intestino, né? Do epitélio intestinal. E aí ajuda a reduzir esse leaky gut. Né, o teu desejo de mostrar para as pessoas de superação, né, alguém que chegou no fundo do poço por causa desse problema, né, e está mostrando aí para todos que nós não temos que reclamar da nossa vida. Eu não tenho. Depois de ter conversado contigo, eu não tenho mais que reclamar da minha vida não, tá, Cris? Com certeza. Então, vamos ter outras oportunidades, tá? Muito obrigado pela tua participação. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Vamos ser sementinha mais uma vez. Papai do céu abençoe a gente. Vamos viver de propósito, cuidar do intestino e deixar agora a mensagem final para a Cris, para vocês. Então, gente, só para falar para vocês, por que eu escolhi esse título? A cura reside em você. Por quê? Porque a saúde, na verdade, a nossa saúde é o quê? Nossa. A obrigação de cuidar da nossa saúde é nossa. Sabe? Sei lá por qual motivo, em algum momento a gente achou que os médicos têm a obrigação de cuidar da nossa saúde. Não, gente. Os médicos são instrumentos, até divinos, tá? No meu entendimento, para nos auxiliar em momentos emergenciais. A gente não pode entregar a nossa saúde para eles cuidarem 360 dias por ano. 365 dias por ano. Isso não existe. A obrigação de cuidar da nossa saúde é nossa. E isso é autoestima. Isso é amor próprio. E amor próprio é escolher cada alimento que a gente come. Cada escolha que a gente faz, por exemplo, usar um simbiótico como o Zenco para poder melhorar, né, modular a nossa microbiota, para a gente ter mais saúde. Isso aqui está nas nossas mãos, gente. Sabe? Isso está nas nossas mãos. Então, assim, cuidem da saúde de vocês, tá? O meu livro, eu falo uma coisa que eu desenvolvi no meu livro, que chama-se consciência corporal. A gente precisa ouvir o nosso corpo. O nosso corpo fala.
ele grita. E quando ele grita, quando ele berra, a gente já tá muito mal. E se a gente não escutar, sinto muito, gente. Pode ser tarde demais. Tá? Todos nós temos um Deus dentro de nós que nos dá sabedoria para que a gente faça as escolhas corretas. Mas a gente precisa entrar em contato com Ele. Para que aí sim a gente saiba discernir o certo do errado e não ser manipulado por vários sistemas que estão por aí no comando. Essa é a mensagem que eu queria passar. Gente, muito obrigado. Mensagem linda, tá? Boa noite a todos. Muito obrigado. E, Cris, até a próxima. E vamos participar desse projeto maravilhoso de ajudar pessoas. Muito obrigada, João, pela oportunidade. Muito obrigada a todos também.